Aleluia. Levanta a sua mão para o céu e começa a dar graças a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida esta semana. Agradeça pela vida, pela família, pela saúde, pela provisão, pela proteção. Ok? Levanta a sua voz também. Faça-se ouvir. A sua voz vai inspirar outros. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado com as pequenas coisas da vida, por amor a nós, para cuidar de nós. Obrigado por todas as vezes que atrás da cortina velaste por nós. Oh, graças pela tua proteção, pela vida, pela saúde, pela provisão. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuaremos a dizer, e sempre nos ajudará. Graças te damos, Pai. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Ele tem a última palavra. Aquilo que eu vivo hoje não é o estado final da minha vida. Ele garantiu: não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a última palavra que está a operar na minha vida, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, na nossa nação, em nossa igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As circunstâncias não são a palavra final. Jesus tem a palavra final. Amém? Glória a Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: pode sentar. Ora bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e uma honra também. Obrigado pelo convite, Pastor Tiago. Na verdade, sinto muito pequenino aqui em cima, olhando a todas as pessoas que por aqui vão passando. Este é um palco que alcança o mundo. E glória a Deus por isso. Assim que é isso. Eu sou o marido de Sâmia e há 6 anos eu pedi a Deus. Um dia um pastor lá em Portugal disse: você tem que casar com uma moça jovem para ter filhos e tudo. Eu até pensei na ideia, mas depois fiquei a pensar: espera aí, elas vão querer coisas que eu já não acho piada. Já não tenho paciência para aquilo, não é? Eu disse: não, eu quero uma mulher que diga que eu estou errado. E eu nunca pensei que Deus respondesse tanto e tão depressa a essa oração, sabe? Olha que Deus responde às orações. Então tem-me dado algum trabalho, mas está afinadinha, como vocês podem ver. E pronto, depois também ela arrepende-se rápido, é uma coisa que ela tem. E glória a Deus. A Sâmia mudou a minha vida, glória a Deus por isso. É uma bênção, uma coluna na minha vida, uma mulher de quem eu tenho muito orgulho. E é isso. Não imagino a vida sem ela, então glória a Deus por isso. Te quero, carinho. É verdade, glória a Deus. Ora bem, quero dar um abraço também. Sei que lá em Portugal tem pessoas a assistir, não sei como souberam, mas souberam. Tchau, um abraço a todos, até terça-feira. Terça-feira a gente está juntos. Quando a reunião acabar, nós temos que subir logo, porque vamos apanhar o avião, não é? João quê? João Pessoa. Então, glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra? Não é só vir sentar e ouvir. Tem muito mais que se lhe diga. Antes do agricultor semear a semente, ele precisa ter uma terra preparada. Um povo preparado para receber a palavra. Então vamos orar. Bora aí? Querido Pai, te dou graças pela Tua palavra esta noite. A Tua palavra é como Tu. É viva, eterna, eficaz, toda poderosa, invencível. A Tua palavra é Deus conosco. Nos aproximamos com reverência diante dela e abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra.
E declaro em nome de Jesus toda a mente liberta neste lugar, todo o coração receptivo, para receber a semente incorruptível, palavra de Deus, e a vida de todas as pessoas aqui presentes ou ligadas a nós pela internet, nunca mais será a mesma. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria e de revelação a operar em todos nós. E te dou graças, Senhor. Está a funcionar. Aleluia, glória a Deus. Bem, eu sei que vocês estão numa campanha de experimento o poder de Deus, não é? E o texto é 1 Coríntios 4:20. Você pode abrir aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. É um texto fantástico. E diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga comigo: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3, diz que Jesus é a expressa imagem do Pai e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, durante anos e anos, e eu acho que eu converti-me, fui crescendo, ouvindo isso, e é bom de se ouvir, que o poder está na palavra. Ouvia também como que a palavra é a autoestrada, onde o poder de Deus se move. Ok, nada contra. Mas, quando comecei a ler a Bíblia, percebi que o poder não está na palavra, mas a palavra está no poder. Ou seja, a palavra de Deus é a expressão do seu poder. Veja, por outras palavras, se o poder está na palavra, significa que quando o poder chega, a palavra já lá está. Aqui a Escritura diz que é pela palavra do seu poder, não diz que é pelo poder da sua palavra. Então diz-me a mim que quando a palavra chega, o poder já lá está. E a palavra vem para orientar o poder, para dizer o que ele vai fazer. E sabe, ao olhar para o Gênesis capítulo 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E este princípio, note, é o princípio deste cosmos como nós o conhecemos, não é o princípio de Deus, ok? Ele não tem princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era ou tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Outras traduções dizem movia-se ou incubava a face do abismo, ou a face das águas. Amados, há algo interessante que ao ler Gênesis você percebe. É que eu chamei-lhe o princípio de Gênesis, porque nunca ouvi ninguém falar do assunto, então dei-lhe um nome assim, que me pareceu melhor. Que é o seguinte: você vê que primeiro fala de algo que aconteceu e depois vai explicar como aconteceu. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois você vê como depois vem os detalhes, como Deus criou os céus e a terra, certo? Diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Deus não criou o homem uma alma vivente, o homem é um espírito, tem uma alma, vive dentro de um corpo. Mas depois explica como ele veio a tornar-se alma vivente. E por aí vai.
Até que um dia mais tarde, a estudar, eu li que isso é um estilo de escrita do Egito antigo. Primeiro diziam o que aconteceu e só depois explicavam como aquilo aconteceu. Então está explicado, Moisés é o autor do livro, ele usou o estilo de escrita que ele mesmo aprendeu. Então, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todo o poder de Deus estava ali. Mas nada aconteceu. Nada foi transformado. Até que veio a palavra. Nota, o poder já lá estava. Chegou primeiro do que a palavra. Mas precisava direção, precisava instrução. Eu sei que pode parecer assim meio estranho, não é? Será que é o que está ali? Já lá estava o poder de Deus. Então a primeira referência às palavras de Deus são essas ali. Haja luz. Haja or, no hebraico, que quer dizer luz, apresenta-te. Luz, toma o teu lugar. Agora, que luz é essa? Porque o sol só foi criado no quarto dia. Em João 1, versículo 1 em diante, nós podemos abrir lá, abra lá a sua Bíblia. João 1, versículo 1, diz: no princípio, já encontrou? Fica antes do Apocalipse. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então olhe para mim. Quem é a luz? Hebreus 10, no versículo 7, diz isto: no princípio do livro, e a Escritura vem como sendo uma citação de Jesus, no princípio do livro está escrito acerca de mim. Em João capítulo 8, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então lá no princípio, Deus disse para a luz se apresentar, e só depois disso é que você vê que as coisas começam a mudar. O caos começa a tomar forma de um paraíso. Mas o poder já lá estava. A palavra veio para canalizar o poder e dizer o que ele tem de fazer. Veja o seguinte exemplo. Imagine que você quer remodelar a sua casa. Qualquer senhora gosta disso, nem que seja só trocar os móveis de lugar para dar a sensação que tem uma casa nova. Quantas senhoras são assim? Eu sei que eu tenho uma lá em casa assim também. E quando é preciso fazer alguma coisa mais, sobra sempre ao mesmo. Não adianta. Então, você quer fazer uma remodelação lá em casa e chama um pedreiro, contrata um pedreiro. Quando o pedreiro chega, é quando você lhe diz o que ele tem que fazer. Olha, é para derrubar esta parede, é para abrir uma janela naquela e uma porta na outra. Então, ele que tem a capacidade vai e faz o quê? Cumpre
a sua palavra. Tudo o que você disse foi palavras, mas Ele tem o poder e a habilidade de transformar as suas palavras em matéria. Você não disse o que era preciso fazer antes do pedreiro chegar, mas depois que ele chegou. Sabe, a unção de Deus já está aqui. O poder de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Bem, você sabe que há duas formas de nós fluirmos na fé. Ou poderíamos dizer, há dois tipos de fé. Há a fé de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir o que você já ouviu. E neste caso, fé em Deus vem por ouvir acerca de Deus. A sua fé jamais irá além do seu conhecimento. Basicamente, fé é confiar em Deus. E dificilmente você poderá confiar em Deus se não o conhecer, como em qualquer outra pessoa. Alô? Então você ouve acerca de Deus, enche o coração com a palavra de Deus por meditar e a sua fé é fortalecida. O seu conhecimento acerca de Deus cresce e você passa a confiar nele. Sabe quando, para você conhecer uma pessoa, você tem que andar com ela, gastar tempo com ela. E de gastar tempo com a pessoa nasce aquilo que damos o nome de comunhão. E da comunhão nasce o conhecimento um do outro. E do conhecimento nasce aquilo que chamamos confiança e que a Bíblia dá-lhe o nome de fé em Deus. A fé bíblica não é fé na oração do pastor, não é fé numa promessa. A fé bíblica é fé em Deus, no Deus que responde à oração, no Deus que cumpre as suas promessas. Não é no resultado, mas na fonte de fé em Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. Se a sua fé não está em Deus, esqueça que isso não é fé, isso é religiosidade, é uma crença, mas não é fé. Então, podemos operar na fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e podemos operar naquela fé que vem em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz que a um pelo Espírito é dado, ou é concedida a operação no dom da fé. O dom da fé, como todos os demais dons do Espírito Santo, são administrados pelo Espírito Santo, ou concedida a operação pelo Espírito Santo. Então eu não posso carregar no botão e dizer: agora vou operar no dom da fé, agora vou operar no dom de cura, agora vou operar no dom de milagres. Não é assim que funciona. Agora veja, quando você opera, ou lhe é concedida a operação no dom da fé, você move-se no âmbito daquilo que Deus pode fazer. E nós ouvimos uma música tão bonita, Deus pode. E sabe, Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível, nem sequer chega a ser difícil. Mas quando você opera na fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus,
Você move-se no âmbito daquilo que Deus prometeu fazer. E sabe, há muito cristão que está a baralhar uma coisa com a outra. Deus pode. Então começam a dizer que acreditam em coisas megalómanas, porque Deus pode. Deus pode, mas Ele prometeu que faria isso? Assim? Ah, não, mas Ele pode. Veja o seguinte exemplo. Imagine que você vive perto de mim, de Sâmia, e você tem um filho de 4 anos, e esta noite você quer ter uma noite romântica. E diz para a sua esposa: Margot, já sei o que é que vamos fazer. Vamos deixar o Léo, com o Augusto e Sâmia, e vamos ao cinema, vamos jantar fora, e vamos ter uma noite só para nós dois. E a Margot, Margot, não é? Tu achas? Claro! Eles podem ficar com o Léo. Eles são adultos, são pessoas de confiança. Claro que eles podem ficar com ele, enquanto nós nos vamos divertir. Bora lá, então. Aí estou eu e Sâmia na nossa casa, e você toca a campainha. Tem. Eu atendo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Olha, está aqui o Léo. Eu estou a ver e... Não, é para vocês ficarem com ele, porque eu e a Margot hoje vamos ter uma noite romântica, os dois sozinhos, e não queremos as crianças aqui, então você fica com ele. Nós combinamos que eu ia ficar com o Léo, que eu ia segurar o miúdo enquanto... É assim, não combinamos propriamente dito, mas você pode ficar com ele, não pode? Certamente que posso, não há nada... Assim, temos condições de ficar com ele, mas eu prometi que ia ficar com ele. Eu dei-lhe a minha palavra que ficava com ele para você ter esse date com a sua mulher. Não, quer dizer, não, mas você pode. Então só porque eu posso, sou obrigado a fazer o que você quer? Por que não fica com ele? Porque eu tenho outro plano que não é o seu. Por causa disso, vemos muitos cristãos na seguinte situação: estão com a corda na garganta para pagar a renda ao fim do mês de uma casa de 2 quartos, mas estão a falar que Deus lhes vai dar uma mansão de 30 quartos. Aleluia! Não tem dinheiro para completar o tanque da Brasília amarela, mas estão a dizer que Deus lhes vai dar uma Ferrari. Homem, isso não é fé, isso é presunção. E outra coisa qualquer que não me apetece dizer agora. Mas Deus pode. Claro, Deus, o quê? Dá-lhe uma Ferrari. Qual é mais fácil para Deus? Dar-lhe uma Ferrari ou dar-lhe um transatlântico? Esses cruzeiros são cidades flutuantes. É igual. Então porquê que em vez de dizer que Deus vai dar uma Ferrari, não diz que Deus vai dar um transatlântico? Deus pode. Deus até pode criar um novo planeta e pô-lo aqui ao lado da Terra e arrebatá-lo para lá, e você é o próximo Adão e Eva. E não cometam o mesmo erro que o primeiro, hein? Diga-me, Deus não pode? Deus pode tudo, Ele já fez isso. Portanto, voltar a fazê-lo, para Ele é igual. Deus pode. Agora, Ele prometeu-lhe que ia fazer isso. Então, você não pode, permita-me a expressão, entenda-me bem, colocar a sua fé no que Deus pode fazer. Você deve usar a sua fé naquilo que Deus prometeu fazer. Se eu tivesse prometido à Margot que ficava com o Léo para eles irem para a night, pois ela podia confiar, podia chegar lá, entregar o Léo,
nem tinha que perguntar nada. Eu dei a minha palavra, eu cumprirei a minha palavra. Mas se eu não o fiz, ela não tem garantia de que eu o farei. E infelizmente tem alguns cristãos, não é aqui, eu sei, no Brasil, em Portugal tem lá alguns desses, passam a vida a acreditar, entre aspas, a falar que Deus lhes vai dar isto e vai dar mais aquilo, quando não tem sequer fé para o básico. Nós tínhamos um casal abençoado que nós amamos de todo o coração. São filhos para nós. Ela tinha 2 salões de cabeleireiro. Cabeleireiro, se diz aqui? E com a pandemia acabou por fechar os 2, mas não entregou a loja ao senhorio. Continua a acreditar que dias melhores virão. Não, virão dias melhores e eu vou conseguir. Mas não conseguia pagar as rendas dos 2. Então foi acumulando dívida, acumulando e acumulando. Um dia nós chamamos eles ao nosso gabinete e começamos a conversar um pouco. Percebemos em nosso espírito que alguma coisa ali não estava bem. E perguntei, qual é a sua fé? Você acredita em quê? Eu acredito, dizia ela, eu acredito que Deus, pastor, Deus vai me dar um carro. E qual é o carro? Uma BMW X6. Não era BM, era Mercedes? Ok. Uma Mercedes de 250 mil euros. Quase R$1 milhão, não é? Mais de R$1 milhão. E não tinha dinheiro para pagar a renda do salão. Eu disse, amada, sabe quando é que você vai ter esse Mercedes? Nunca. Porque fé é inteligente. Fé não é uma coisa que lhe dá-lhe na cabeça, agora vou acreditar naquilo. Não é assim. Porquê? Mas Deus pode. Minha querida, Ele prometeu que lhe ia dar esse Mercedes. Não. Então está a pôr a fé em quê? Fé sempre se baseia numa promessa de Deus. Agora, se aprover a Deus, dá-lhe uma ajuda extra e concedendo-lhe a operação no dom da fé, meu amigo, aí já não digo mais nada, porque tudo é possível. Amém? Agora, quando em Hebreus 10:38 diz que o justo viverá da fé, não está a dizer que o justo viverá do dom da fé, mas está a dizer que o justo viverá desta fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E se você reparar em Hebreus capítulo 11, fala-nos dos heróis da fé. É um capítulo que ainda não está completo, porque falta lá o seu nome e o meu. É o testemunho de Deus acerca daqueles que ousaram crer e confiar, mesmo quando não tinham, digamos, nada que os levasse a acreditar. Porque quando tudo está bem, é fácil acreditar e dar glória a Deus. Mas quando as coisas não estão nada bem, aí é que é o tempo de definição. Alô? Então, Hebreus 11, você repara que todos eles tiveram fé para cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Noé teve fé para construir uma arca, mas não teve fé para ter um filho fora de idade. Não fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Abraão teve fé para obedecer a Deus, saindo da sua terra, indo para uma terra que ele não sabia, e nós lemos assim por alto, mas repare, era suicídio. Não havia estradas, nem estações de serviço a meio de X em X quilómetros para tomar um guaraná fresquinho e comer uma quê? Tapioca. É bom, hein? Eu converti-me ao cuscuz. Sou cuscuzeiro. É bom. Era suicídio. Imagina as pessoas a perguntar, onde vais? Não sei, eu vou andando.
Para que terra é que vai? Também não sei. A gente vai andando e Deus disse que depois ia dizer onde é que era. Tu és maluco? Vai sozinho então, deixa o resto da família. Não, Deus disse que era para eu sair e levo tudo que é meu. Foi preciso crer. Amém? Ele não teve fé para construir uma arca no tempo que ainda não havia chuva sobre a terra. Era um vapor que subia da terra e regava a face da terra, não havia chuva. Pedro diz que Noé era o apregoeiro da justiça. Noé pregava ou anunciava o dilúvio e provavelmente arrependimento. E deve ter dito, vai cair chuva do céu. O quê? Vai cair chuva de onde? Do céu. O velho deu-lhe para isto agora. Vai cair chuva do céu. Toda a gente sabe que a chuva, não há chuva a cair do céu. É um vapor que sobe e rega a face da terra. Não, Deus disse, vai haver um dilúvio, vai cair chuva. Tu está maluco. Você entende? Seria o mesmo que hoje dizer assim a nós. Amados, cuidado, não saiam à rua amanhã, porque vai chover laranjas do céu, melancias. O que é que você ia pensar de mim? O calor de Campina Grande fez mal, fritou-lhe os miolos. Sabe uma coisa? Se você quer viver pela fé, você tem de se preparar para enfrentar e ultrapassar a barreira do ridículo. Se você não está disposto a ultrapassar a barreira do ridículo, viver pela fé não é sua praia. Alô? E por aí vai. Por exemplo, Moisés pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, saiu como vendo o invisível. Ele não teve fé para ter um filho fora de idade como Abraão. Também não fazia parte do plano de Deus para a vida dele. O que eu quero dizer com isto, todos eles tiveram fé para cumprir o propósito de Deus na vida deles. E eu quero dizer-lhe uma coisa, o Espírito de Deus tomou conta de si, Ele vai prepará-lo, vai moldá-lo para que a fé se desenvolva e você tenha a fé necessária para cumprir o propósito de Deus para a sua vida também, para este ministério, para esta igreja. É só deixar-se levar. Amém? Então não confunda o Deus pode com o que Deus prometeu. A sua necessidade não move a mão de Deus. Se a sua necessidade movesse a mão de Deus, meus amados, não haveriam necessidades no mundo. Concorda comigo? Então já percebemos que a necessidade das pessoas não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a sua fé. Jesus deu testemunho disso. Lá em Lucas, no capítulo 4, depois de ler o profeta Isaías, ele disse: muitas viúvas havia em Israel, no tempo do profeta Elias, e a nenhuma delas foi enviado, a não ser a Sarepta que é de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel, no povo de Deus, no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o Ciro. Por isso, como vê, a nossa necessidade, a sua necessidade, não move a mão de Deus. Será a sua fé. Diga comigo, a minha fé move a mão de Deus a meu favor. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir aqui, por favor. Glória a Jesus. Vamos baixar a nossa cabeça. Eu quero falar agora, em 2 minutos,
Queria pedir que ninguém se movesse daqui desta sala. Olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu vi a semana passada, permita-me, pastor Tiago, dizer isto. E vi algumas pessoas, quando o pastor que estava a ministrar começou o apelo à salvação, pessoas já iam saindo. Amados, eu sou visita, eu sou de fora, mas isso não é bonito. Não faça isso. Quando você ia assistir o futebol, ou vai, e se dá empate, vai a prolongamento, e você não diz assim, não, isso não, porque eu agora tenho que cuidar das galinhas. Não, você vai ficar, porque você quer assistir até o fim. E se no prolongamento, é assim que se diz aqui, dá empate, vai a penaltis, você não vai embora. Mesmo a mulher a ligar, então, já devia estar em casa a esta hora. E você mesmo sabendo, quando chegar a casa, tem o cabo de uma vassoura para lhe endireitar as costas. Eu espero que não. Você não vai embora, você vai dizer, ainda não acabou. Mas porque começaram a fazer o apelo à salvação, você já recebeu Jesus, portanto, já não é para mim. É para si até o fim. Enquanto Deus estiver a ministrar, não vai embora. Deus só ministra aos presentes. Deus não ministra aos ausentes. Deus fala aos que estão, não é aos que vão. Então respeite a presença de Deus e receba tudo o que Ele tem para lhe dar. Então vamos baixar a nossa cabeça. E dizia eu, quero em 2 minutos falar para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, mas ainda não renderam a sua vida a Jesus. Não é religião que estamos aqui a falar. Religião são caminhos feitos pelos homens para tentar chegar a Deus. Por isso há muitas religiões, porque cada homem no seu tempo, no seu espaço, na sua cultura, quis chegar a Deus à sua maneira. E sabe, religião não é devoção, religião é rebelião. É o homem a dizer a Deus, é à minha maneira. Mas Deus não é religioso. Deus não é católico, nem muçulmano, nem cristão. Ele não enviou Jesus para fundar o cristianismo. Ele enviou Jesus para reconciliar o homem consigo mesmo. O cristianismo foi fundado no século IV por Constantino, imperador de Roma. Então, como vê, não é de religião que você precisa. Jesus não é nenhuma religião. Ele não foi crucificado no altar de uma igreja. Esse é um Cristo feito pelas mãos dos homens e está morto até hoje. Ele deixou a cruz vazia. É deste Cristo que eu lhe falo. O túmulo ficou vazio. A morte não pôde vencê-lo. Ele não é religião, porque não é um caminho feito pelos homens para tentar chegar a Deus. Ele é o caminho feito por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E hoje pode ser o seu dia também. A Bíblia diz que a todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que nascem da semente de Deus. 1 de Pedro 1:23 diz que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É a palavra que você acabou de ouvir. Se você crê nela, abrir seu coração, convidar Jesus a entrar na sua vida, Ele virá e você nunca mais estará sozinho. Os problemas vão continuar, mas Ele estará consigo para garantir que você sai do problema para ficar melhor do que estava antes que o problema viesse. Então é de Jesus que você precisa. Enquanto estamos de cabeça baixa, eu quero lançar este desafio. Quantas pessoas estão aqui esta noite que dizem, eu quero Jesus na minha vida?
Esse Jesus eu quero. Levanta a sua mão agora mesmo, que eu quero orar por si. Não tenha vergonha, hoje é o seu dia, hoje é dia de salvação. Deus abençoe aquele senhor. Pode vir aqui, por favor. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Enquanto nós vamos cantar esta música, todos aqueles que creem em Jesus e hoje querem convidá-lo a entrar na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia!